Quarta-feira, 7 de abril de 2021. Você está no canal Professor Belém. Os amigos do ilícito que se cuidem, porque vem aí uma nova Polícia Federal. E detalhe, uma Polícia Federal cuja chefia dos principais departamentos são muito experientes nas questões das maracutaias, se é que vocês me entendem. Sim, os novos principais comandantes da Polícia Federal trabalharam na investigação do mensalão. Lembram do mensalão? Aquele que um determinado presidente dizia lá da França que não existia, que era tudo conversa. Pois é, os dois chefes principais da Polícia Federal trabalharam no mensalão e muito bem. Bem, antes de comentar sobre isso, que é a principal notícia do dia, algumas outras informações importantes. Por exemplo, você sabia que o estado do Texas não aderiu a lockdowns, ou melhor, parou com isso, parou com essa história de lockdowns já há vários dias, há mais de mês, porque o governador Greg Abbott não via eficiência no fechamento do estado. Pois é, acontece que por causa das decisões desse homem desalmado, o número de vítimas por Covid no Texas diminuiu, pacato cidadão, é verdade. Também lá o governador pede, sim, que se tomem os cuidados necessários, como respeitar a distância, não aglomerações públicas, uso de máscara e tudo mais, mas não está fazendo isso com a tradicional histeria do terceiro mundo, por exemplo, como é o nosso caso. E nem está impondo vacinações às pressas, a toque de caixa. O Estado até vai lento nas vacinações. Pois é. E com tudo isso, o número de vítimas e de infectados diminui a cada dia. Só que o governador do Texas, Greg Abbott, foi ainda mais longe. Ele não quer saber de passaporte de vacina no Texas. Essa é uma notícia importante, claro. A matéria saiu no ktxs.com. Eu confesso, é a primeira vez que vejo essa mídia, mas a informação procede. Ela diz que o governo do Texas não exigirá de nenhum texano que mostre provas de vacinação. Aliás, foi exatamente isso que disse o governador ontem numa entrevista. Ele disse, abre aspas, o governo não deve exigir que nenhum texano mostre prova de vacinação e revele informações de saúde privada. É por isso que emitiu uma ordem executiva que proíbe passaportes de vacinas exigidos pelo governo no Texas. Continuaremos a vacinar mais texanos e proteger a saúde pública. E faremos isso sem pisar nas liberdades pessoais dos texanos. Eu, se tivesse dinheiro, tivesse condições financeiras, já estaria vestindo um chapéu branco lá no Texas. Provavelmente domando cavalos. Eu fui um bom domador de cavalos no passado, mas isso foi há muito tempo. Se bem que estou em forma, ainda podia estar lá no Texas, tranquilamente. Porque lá as liberdades pessoais ainda são respeitadas. Parece uma ilha, um oásis, num deserto ou num mundo cheio de restrições, de arbitrariedade, de violência, de histeria contra o pacato cidadão. É uma coisa incrível. Há uma ilha, um oásis de liberdade ainda nesse mundo. Tomara que continue assim. Parabéns ao Texas. Bem, a ordem, diz a mesma mídia, também proíbe as organizações que recebem fundos públicos de exigir que os consumidores forneçam documentação do status da vacina para receber qualquer serviço ou entrar em qualquer lugar. Ou seja, quebra
essa nova diretriz do Texas quebra um dos braços da corrupção. Pois é. Bem, mas não é só o Texas que está nessa. O governador Ron DeSantis, da Flórida, também está indo na mesma toada. Ele fez a mesma coisa ao proibir passaportes de vacina na Flórida, dizendo que esses passaportes infringem a liberdade pessoal e a tomada de decisões. Pois é, Flórida, Texas, parece estão destoando do resto. O resto, meus amigos, está uma esculhambação. Os estados azuis, democratas, estão numa situação caótica, uma briga interna violenta. Tudo porque o governo Biden está escondendo uma calamidade pública nunca vista nos Estados Unidos. O grande fluxo de imigrantes entrando no país. E não é pouca coisa, e as condições humanas estão totalmente desprezadas ou alheias à situação. Crianças e mais crianças, centenas, milhares de crianças estão entrando no país desacompanhadas dos pais. E o governo finge que nada está acontecendo, só que é tanta sujeira para baixo do tapete que não há mais tapete capaz de esconder tudo isso. Daí porque há uma intranquilidade entre as hostes azuis lá nos Estados Unidos. Bem, para esconder todo esse problema, o que fez o governo? Pediu que a NASA, prestem atenção, parece piada, mas é verdade, pediu que a NASA construa instalações, essas instalações feitas para aeronaves, naves espaciais e tudo mais, para abrigar crianças, para dizer depois ao público americano que as crianças estão confortavelmente abrigadas em gaiolas espaciais. Você acha que é piada? Não. Essa matéria está no headstate.com de hoje. O governo Biden, atendido pela NASA, vai criar estruturas aeroespaciais para colocar as crianças que entraram no país sem os seus pais. Pois é. Agora, muita gente já deve pensar o seguinte: bem, se as crianças vão ficar nessas gaiolas ultramodernas, quer dizer que elas continuarão presas, né? Ou não? Pois é isso mesmo, você acertou. Esse é o governo democrata. Bem, temos outra matériazinha interessante também, essa é do Brasil. O Ministério Público Federal, ou melhor, o Ministério Público do Espírito Santo, está investigando, apurando uma denúncia de faturamento, ou melhor, uma denúncia de favorecimento à chinesa Dahua em uma licitação de 139 milhões de reais, realizada pelo governo Renato Casagrande, do PSB, por meio do DETRAN, para um sistema de câmaras de monitoramento. O DETRAN do Estado do Espírito Santo fez uma licitação para comprar câmeras de monitoramento, só que o problema veio justamente no texto da licitação. As exigências eram tão estranhas que não qualificavam empresa nenhuma a entrar na concorrência, exceto uma chinesa, a Dahua. A imprensa capixaba publicou na véspera o resultado da licitação. Segundo a denúncia, que inclui suposta propina de 40 milhões, quem ganha dá 40 milhões, ou melhor, seria como dar uma caixinha depois de vencer a licitação. A Dahua é suspeita de articular ajustes no edital, de modo a garantir que somente seus equipamentos atendessem às exigências da licitação. O edital exige câmeras de lente de 16 a 40 milímetros, enquanto as rivais todas usam câmeras de 18 a 42 milímetros, que aliás é essa câmera que você está me vendo aqui, essa lente, melhor dizendo. O edital também exige
6 entradas de iluminação externa, enquanto todas as outras possuem apenas 4 entradas de iluminação externa. Bem, aí veio a suspeita, claro. Espera aí, esse edital foi montado para favorecer uma única empresa? Porque está aparecendo. Se ele exige 6 entradas para iluminação interna e ninguém tem essas 6 entradas, apenas uma, coincidentemente a chinesa da Hua, parece que há algo meio suspeito, mas tem mais. Se ele exige uma câmera com lente de 16 a 40 milímetros, enquanto todas as outras usam uma câmera de 18 a 42, exceto a da Hua, parece que tem coelho nesse mato, não é não? Bem, é o que está sendo investigado. O Ministério Público do Espírito Santo está investigando. Não chegou a nenhuma conclusão ainda, mas nós vamos acompanhar o caso. Muito bem, então vamos agora para a informação do dia. Eu disse ontem que a Polícia Federal estava para mexer em tudo. Pois é, a confirmação veio ontem mesmo. Ou melhor, o ministro da Justiça estava para mexer na Polícia Federal. E aconteceu isso mesmo. O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, anunciou ontem ainda à noite a troca na direção-geral da Polícia Federal. O indicado é o delegado Paulo Maiorino, que substituirá Rolando de Souza. Paulo Maiorino integrou o Conselho de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro e formou-se em um curso de investigação do FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, em 2010. Ele também foi secretário de Segurança do Supremo Tribunal Federal e secretário de Esporte, Lazer e Juventude na gestão de Geraldo Alckmin. E aí, certamente, muita gente da direita meio sem rumo, já torcerá o nariz. Botou aí alguém do Alckmin. Calma, ele foi apenas um funcionário do governo e exerceu muito bem o seu papel. Mas antes de torcer o nariz, preste atenção nesta matéria publicada na CNN. A CNN. Eles devem estar aflitos. A matéria diz o seguinte: o novo diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino, vai promover uma mudança na diretoria da corporação nesta quinta-feira, de acordo com pessoas próximas a ele. Depois da troca de diretores, Maiorino anunciará mudanças de superintendentes, ou seja, alguns nomes que comandam unidades locais da Polícia Federal. O delegado federal, presta atenção, anota aí, o delegado federal Luiz Flávio Zampronha deverá ser anunciado como novo diretor de investigação e combate ao crime organizado. O combate ao crime organizado, esse departamento de cor, melhor dizendo, é o terror dos margina, por assim dizer. A área é considerada a diretoria mais importante da equipe, porque comanda as operações mais importantes da Polícia Federal. Agora que vem o detalhe, esse sim é para ser compreendido nas entrelinhas. Maiorino e Zampronha, os mais importantes, o diretor-geral da polícia e o diretor de investigação e combate ao crime organizado. Maiorino e Zampronha são amigos e atuaram juntos na investigação do mensalão. O mensalão, essas coisas que não existiram. Pois é, o fato de serem amigos quer dizer o seguinte: um não tentará puxar o tapete do outro, nem ser obstáculo ao outro. Trabalharão de forma harmoniosa. É o mínimo que se depreende do texto. Mas têm experiência, conhecem muita gente, porque essas investigações do mensalão que não existiu, deu muito subsídio a esses investigadores, aos investigadores na época que agora estão aí na chefia. Eles conhecem muita coisa, muitos atalhos, o caminho das pedras até onde levam os tubarões do
erário. Pois é. Então vamos aguardar. Parece uma boa notícia. Se gostou desse vídeo, tasca uma voadora no like. Deixe seu like, deixe seu comentário e, se puder, torne-se membro do canal. É assim que nós sobrevivemos aqui na plataforma. Até depois.